Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos. Vamos realizar uma prece. Quem desejar pode fechar os olhos. Agradecemos, Pai Celeste, pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de oração para juntos nos fortalecermos, procurarmos vivenciar a mensagem do nosso Mestre Divino no nosso dia a dia. Que a coragem, a perseverança e a fé façam parte da nossa caminhada. A luz e a harmonia que se faz neste ambiente esteja a envolver a todos, encarnados e desencarnados. E esteja a envolver a nossa irmã Regina na sua reflexão de hoje, que possamos internalizar para vivenciarmos no nosso dia a dia a mensagem nos trazida por ela. Obrigada, amigos espirituais que nos assistem, em nome do Mestre Divino. Que assim seja. Obrigada. Uma boa noite a todos. Gratidão por podermos estar aqui, para exercer a paciência em me escutar e trazer um pouco desse aprendizado para todos nós, porque somos todos aprendizes, né? Buscando o amparo do nosso Senhor Jesus, para que possamos compreender o que é essa virtude, né? Para que possamos buscar entender essa resignação que devemos ter com as situações que vivemos, encontrar aqui nesse momento força para a nossa alma, né? De saber esperar cada situação, de desenvolver em nós uma segurança de que estamos aqui na Terra de passagem e que tudo que nos acontece não acontece por acaso. Tudo tem um aprendizado. E ninguém passa pelo aquilo que não merece. É difícil. É difícil a gente ter essa compreensão. Mas essa reflexão nos convida hoje que possa nos ajudar, né, a viver melhor uns com os outros. Que a gente possa olhar para o outro e perceber que ali também tem uma parte de nós também. Que somos todos irmãos. Todos irmãos. E a paciência é uma virtude. Que o momento que a gente consegue ir buscando entender, compreender e desenvolver ela pode nos auxiliar em muitas situações. Mas eu já posso dizer, e aí está a nossa companheira Rose, que a gente estuda, trabalha junto há tanto tempo, que não é nada fácil conquistar essa virtude. Porque é um aprendizado diário na nossa vida. E a gente colocou ali, né? Paciência no dia a dia. Uma virtude de amor e evolução. Então, para desenvolver a paciência, quando a gente consegue, a gente vai desenvolver o amor. E o amor nos convida e nos leva à evolução. Então, é um caminho bem vagaroso mesmo, mas que é um caminho convidativo até para quê? Porque vamos nos tornar anjo um dia. Mas enquanto não nos tornamos, nós precisamos buscar atitudes, situações que nos levam a desenvolver essa paciência, entender o porquê que nós não temos. E a gente sabe que a gente está vivendo num mundo de muita materialidade. Nós respiramos do material, porque sem ele a gente parece que não consegue andar, né? A gente se trava. É uma prova bastante difícil para nós essa encarnação. Porque ela está nos convidando a nos fazer diferente. A desenvolver em nós uma sabedoria que até agora, até a última encarnação, antes dessa, a gente não procurava fazer. Porque, por que a gente diz isso? Porque é só a gente se olhar como a gente é. Olhar de verdade como a gente é. Sentir e ver os nossos defeitos. Então a gente percebe que a gente não foi uma boa pessoa. Mas também pode não ter sido uma pessoa ruim.
mas não fez aquilo que precisava fazer para agora ter uma nação mais equilibrada, dá para se dizer. Para a gente ter mais possibilidade de aprender. A gente tem bastante dificuldade de aprendizagem, principalmente na questão das virtudes. E aí a vida na Terra hoje é tempo que tudo pede pressa, o tempo passa rápido, tudo tem que ser para ontem, tudo convida a ser ligeiro para não perder o lugar, para não perder o espaço, para não perder a companheira, para poder casar logo, para poder ter uma família, para poder ter uma vida estável. E a gente consegue conquistar isso? Como vivemos hoje? Ansiedades, depressões, doenças de todos os tipos, doenças que estão aparecendo aí que não trazem um significado claro para nós, mas a gente também tem um lado positivo, não podemos ver só o lado negativo. Tudo é evolução. E a vivência na Terra está com a tecnologia bem avançada. Só que a gente sabe que tem que ter um equilíbrio que o homem ainda não conquistou. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. A questão da nossa saúde, nós vivemos doentes. Não nós trabalhamos de manter uma vivência saudável, para ter uma saúde boa. Nós desenvolvemos doença, mas também temos a ciência desenvolvendo dia a dia, né? Trazendo especialidade em várias partes dos nossos órgãos, né? Tem especialista próprio para cada órgão. Isso também é algo bom, que tem já pessoas, espíritos que nascem já com essa sabedoria para ir auxiliando a Terra a se desenvolver dessa forma também. Outra situação que nos coloca na impaciência é que a gente quer respostas imediatas. A gente não tem a ciência da paz para esperar o que vai acontecer. Buscar, se movimentar para encontrar as respostas, mas não colocar, como diz o outro, a carroça na frente dos bois. É o que a gente sempre faz, né? Isso dificulta para nós encontrar soluções. Até porque a gente quer soluções rápidas, quer que tudo passe, que tudo se resolva, mas geralmente o que a gente faz? A gente espera que os outros façam para a gente. Que os outros resolvam a situação que a gente se colocou. A gente sempre quer achar culpado. E não nos colocamos nós como evidência do que estamos fazendo e trazendo para nós no nosso dia a dia. E outro, sim, que a gente quer resultados espontâneos, que surja do nada uma resposta para nós. E aí a gente se pergunta, nós viemos para a Terra, nascemos, vivemos e morremos? Só isso. Que fundamento tem isso? E onde é que está Deus? E onde é que está Jesus? Nós lembramos? Nós vivenciamos Jesus no dia a dia? Nós sabemos, temos na nossa consciência de que existe um Pai, um ser magnânimo que nos deu a possibilidade de estarmos aqui numa vida? E dá para se dizer que temos uma vida boa, porque a gente vê tanta miséria, tantas pessoas em sofrimento, com dificuldade, orfandades, desilusão. Então a gente é muito imediatista em tudo. E quando a gente percebe, ou quando a gente toma conhecimento que não somos um corpo, que somos um espírito, o espírito tem um ritmo. Nada é rápido. Até porque nós já tivemos várias encarnações. E nós estamos num mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que nós já estivemos num mundo primitivo. Quando a gente fala em primitivismo, a gente já se reporta, né? Nós vivemos com muita dificuldade. Tudo que a gente desenvolveu de conhecimento, de movimento no nosso corpo, veio do primitivismo, com pouco aprendizado, ignorância, dá para se dizer. Agora, ao longo das encarnações, nós fomos desenvolvendo uma inteligência que nós exercitamos muito pouco. Quando exercitamos é por perseverança mesmo,
viemos já trazendo das encarnações um entendimento melhor. As crianças que estão nascendo agora são inteligentíssimas. Já vêm com outra sabedoria, já vêm com outro DNA, devido à transição e à evolução do planeta, que vai passar para um mundo regenerado. Não é verdade? Qual é o ritmo do espírito? É tudo isso que ele está falando, é o crescimento interior. Porque até agora nós vivemos para fora do corpo. Nós não nos interiorizamos. Muitas vezes até para fazer uma prece, a gente não para, não se interioriza. A gente está louca de sono, quando na hora de dormir, faz um Pai Nosso bem rápido, uma Ave Maria. De manhã, quando acorda, a gente já acorda pensando que tem que fazer um monte de coisa, um monte de problemas para resolver. E aí mal faz a prece, às vezes nem faz. Então, como vamos encontrar o ritmo do espírito se nós não nos interiorizamos? E ele tem um ritmo, que é esse do crescimento, né? E a gente vê muitas vezes a pessoa dizer, eu não tenho paciência. A pessoa que tem paciência é fraca. Isso é uma fraqueza. Não, a paciência não é uma fraqueza. A paciência é a busca da maturidade das emoções. Porque nós vivemos muito das emoções, né? Nós nos deixamos levar pelas emoções. E a maioria de nós tem as emoções desequilibradas. Principalmente quem tem mediunidade, é o que eu digo. Então, é um exercício contínuo com a gente mesmo. É esse convite, né? É a confiança no tempo de Deus. A gente não consegue nem controlar e equilibrar o nosso tempo. Imagine entender o tempo de Deus, né? Mas a gente tem que ser muito grato, porque nós tivemos essa oportunidade de reencarnar agora, num momento de transição do planeta Terra. Então, nós temos cheio de possibilidades e nós recebemos o convite todos os dias para que a gente perceba no nosso dia a dia que o tempo é de Deus, mas o nosso tempo nós podemos fazer sim, porque nós temos tempo para tudo e para todos. Poxa, mas o que a gente está dizendo? Você passa tão rápido o tempo. Acontece que nós não usamos da nossa capacidade, né, da nossa inteligência de organizar o nosso tempo. Nós queremos dormir bastante, nós queremos trabalhar pouco, nós queremos nos divertir bastante, mas não queremos ter tempo para desenvolver a espiritualização em nós, que é o caminho que nos leva a entender o caminho das virtudes. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente adoece, né? E ali a gente perguntou o que é paciência. O que é paciência? A ciência da paz. Então, mas o que é a paz? Né? De acordo com o dicionário, com os estudos da materialidade, é saber esperar sem revolta, como ele nos coloca aqui. Saber suportar as dificuldades sem desespero. Alguém consegue compreender as limitações das criaturas, né? Das pessoas diferentes de nós. Perseverar no bem, apesar das provas. E aí a gente se pergunta, nós conseguimos fazer tudo isso? Não. E o Espiritismo nos convida a ter um significado da paciência de uma forma muito simples, mas que a gente precisa estudar, precisa nos disciplinar, precisa criar responsabilidade de ir buscar esse entendimento de como não se revoltar diante das situações, de como aceitar as dificuldades sem nos esperar. O que o Espiritismo está ligado à paciência? Na humildade. A gente é humilde, não. No momento que a gente consegue desenvolver um pouco de paciência, a gente também já começa a desenvolver um pouco de humildade. E quando a gente consegue desenvolver um pouco de humildade, a gente já começa a desenvolver um pouco da mansuetude. Então, a paciência, a humildade e a mansuetude
nos leva a uma possibilidade de sermos os herdeiros de uma terra melhorada, de uma terra, de um mundo regenerado, não é? Então, ter uma resignação ativa, ser resignado, saber esperar, saber entender, saber compreender. Tudo isso é um desenvolvimento diário na nossa vida que o Espiritismo nos convida, através de saber desenvolver a paciência e a caridade. Não a caridade de elevar coisas, mas a caridade de se colocar diante do próximo e se pôr à disposição dele. Isso também é desenvolver a paciência. É saber entender, aceitar o próximo, os diferentes junto de nós também, né? Mas acima de tudo, é o que a gente procura fazer, né, companheira Rose, que nos leva à casa espírita com disciplina e responsabilidade de estar lá, sempre estudando. A gente procura não voltar, só se a gente não esteja na cidade assim mesmo, é uma coisa muito necessária. Mas levar o estudo com muita seriedade, questionando, procurando resposta, lendo, escutando coisas edificantes. O que é isso? Isso é autoconhecimento. O Espiritismo, o estudo nos dá essa possibilidade, através do estudo, dos questionamentos, de buscar resposta e de nos conhecer. E o momento que a gente começa a nos conhecer, a gente percebe, vai nos trabalhando a aceitação das nossas deficiências. E aí a gente começa a colocar esforço em nos melhorar. Nosso autoconhecimento, a nossa autoanálise de nós mesmos, para poder desenvolver a paciência, porque a gente não tem paciência com os outros, ainda mais conosco mesmo. Porque a gente sempre acha que a gente é o dono da verdade, a gente está certo, a gente que vai na casa espírita, a gente vai lá assistir a palestra, vai tomar passe, e aí durante o passe, o espírito lá que está com a gente, que está nos dificultando a vida, se afasta e nós saímos melhor. E aí sai fora, a vida se apresenta, nos convidando a nos fazer melhor, está tudo de novo. E a gente vai e vem, aí vem. Enquanto a gente não buscar essa responsabilidade e ter paciência conosco mesmo, de ir buscar o autoconhecimento, a gente vai ir nesse vai e vem. Por isso a gente traz essas reflexões para a gente ir desenvolvendo. Porque a gente tem uma facilidade, né, de ter paciência com o desconhecido. Mas somos totalmente impacientes com aqueles que estão junto de nós. E aonde começa o desenvolvimento da paciência? Em casa, no lar. Porque a gente acha que é família, porque estão ali no dia a dia, que a gente sabe bem como é que é cada um, a gente acha que a gente pode ser, aí a gente se mostra bem como a gente é de verdade. Aí a gente se xinga, grita um com o outro, cobra do outro, impõe para um outro, mas a gente não faz nada, sempre é o outro, né? No trânsito, a gente sempre acha que sabe dirigir melhor, que a gente que aprendeu e sabe, aquilo que a gente fala é o certo. Aí a gente xinga, a gente reclama, a gente diz palavrão e perde a paciência que a gente não tem, né? E aonde está? Olha aqui, Evangelho. Esse aqui também faz parte do nosso aprendizado, né? Ele é também um exemplo que devemos desenvolver da paciência, de estudá-lo, de nos aprofundar, de ver nas entrelinhas o que está nos convidando. Tanto é que no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tem uma parte no item 7 que fala sobre a paciência, onde ele diz assim, a paciência também é uma caridade, porque quem é paciente evita ferir. Olha bem, quem é paciente evita ferir. Se a gente tem paciência com os outros, não vamos ferir os outros. Se temos paciência conosco, nós não vamos nos ferir. Nós vamos nos cuidar, nós vamos nos
interiorizar, vamos desenvolver um sentimento de amor com a gente, sem desculpismo, aceitando as nossas deficiências, mas trabalhando elas em nós, né? E ali diz, por que perdemos a paciência? Como é que a gente vai perder algo que não tem, né? Por quê? Porque a gente é muito orgulhoso, porque a gente já quer ter o controle de tudo, as ansiedades fazem com que a gente perca a paciência, as expectativas exageradas com aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente precisa ter, né? A gente fica criando expectativa. A intolerância é o que faz a gente perder a paciência também. Por quê? Porque sempre queremos que o outro pense como nós. E cada um é individualidade, mas nós somos colocados uns com os outros para desenvolver também essa virtude que é a tolerância, né? A gente deseja e quer que o outro haja como nós. Mas como ele vai agir? Se eu sou eu, ele é ele. É essa reciprocidade em família, entre pessoas, entre nós, que a gente precisa desenvolver, de aceitar o outro como é, porque a gente quer ser aceito também. E aonde que está o errado aí? É a gente procurar se melhorar a gente, porque no momento que a gente se melhora, a vibração muda na nossa volta. E as pessoas que estão na nossa volta, a gente vai exercer essa paciência e nós vamos acabar sendo exemplo para os outros. É bem assim, só que a gente não vive esse tempo, né? E outra coisa que a gente quer muito é que tudo mude no nosso tempo. Mas como a gente disse no início, o tempo é de Deus. E a gente tem que entender também que cada espírito está num grau de evolução. Nenhum de nós, cada um tem seu grau de evolução. A gente tem afinidades, né? Uns com os outros, tem empatia, né? A gente gosta de estar com certa pessoa, se sente bem, a gente se reconhece por outras vidas. E tem outras que a gente tem dificuldade, porque a gente já teve vida difícil. E por que está perto de nós? Porque a gente precisa desenvolver a aceitação, a tolerância e mais uma vez, a paciência. E tem uma reflexão bem interessante que diz, se Deus é paciente conosco todos os dias, por que temos tanta dificuldade de paciência com os outros? Fica para cada um de nós refletir, né? É bom, de vez em quando, a gente se fazer essa pergunta. Por que eu estou tão impaciente se Deus me deu uma encarnação para mim desenvolver a paciência, para mim me tornar um ser melhor, né? Me deu possibilidade, quantos querem reencarnar e não conseguem, né? E ali a gente colocou no cotidiano situações de exercer a paciência no dia a dia, nesse cotidiano, né? Em casa, nos conflitos familiares, né? Como a gente tem conflito familiar? Se alguém não tiver, coisa boa. Nas diferenças de opinião, a gente não tem dificuldade de aceitar a opinião do outro, porque a gente se acha o tal, orgulhoso e totalmente egoísta, de não aceitar que cada um tem a sua própria opinião. Temos dificuldade na convivência, bastante dificuldade nessa convivência também. Por quê? Porque somos colocados todos diferentes para aprender e desenvolver a aceitação. Mas a gente coloca um monte de barreiras e cada vez fica mais difícil. Nós deveríamos fazer o contrário, né? Dialogar mais, ser mais tolerante e aceitar o outro como é, né? E no trabalho, então, não consigo ficar bem no trabalho. Não consigo aceitar aquela pessoa. Por que tem tanta pessoa difícil perto de mim? Será que eu também não sou difícil também? Será que eu sou uma pessoa fácil de conviver? Né? Críticas. Como a gente tem dificuldade de aceitar críticas? Hoje eu não falei, mas geralmente quando eu venho aqui na frente falar, eu digo, eu estou aqui para aceitar críticas positivas e negativas, porque a gente está aqui como aprendiz também. Todos somos aprendizados. E que tudo que a gente fala aqui, a gente estuda, a gente busca desenvolver na leitura, no estudo, escutar uns aos outros, né? A gente também no cotidiano tem as injustiças que a gente acha que é injustiça. A injustiça é injustiça porque a gente
pensa que é justiça, mas na verdade são situações que nos colocam ali também como um aprendizado. E acima de tudo a pressão emocional, que a gente pensa que tudo é os outros que nos pressionam, mas na verdade é nós que nos pressionamos. O nosso espírito convulsiona por lembranças, por situações que muitas vezes nós colocamos muito em evidência. E temos essa pressão emocional que muitas vezes nos leva a ter atitudes que nos assustam, né? Então, paciência não significa a gente concordar com tudo, mas significa agir sem agressividade, não ser agressivo. A gente fala aqui, a gente fala muito, mas essa vivência é particularidade de cada um. A gente fala para que a gente possa escutar, porque a gente tem 2 ouvidos, só que a gente escuta e sai pelo outro, né? Mas na verdade os 2 é para a gente saber escutar bem. Uma boca para falar pouco e a gente fala bastante. 2 olhos para enxergar para tudo e poder observar, mas principalmente se olhar para si mesmo, na própria vida, né? Há momentos em que precisamos ter paciência, né? Com os nossos processos que são lentos, que a gente tem dificuldade com as mudanças, nossas dores que nós mesmos trazemos para nós, nos recomeços que precisamos todos os dias recomeçar quando abrimos nossos olhos. Às vezes nós não nos preparamos para esses recomeços, eles se tornam um dia bastante difícil, né? A gente quer se curar muito rápido, mas nós mesmos nos adoecemos, né? Nos curar nas emoções. Queremos nos espiritualizar muito rápido. Isso também leva tempo, porque precisa desse autoconhecimento, dessa autoanálise, precisa de uma leitura mais aprofundada. E a nossa evolução é lenta, é bastante lenta, porque não há salto no nosso aprendizado. Nós não podemos pular etapa. Temos que ir nos curando muito devagar, né? E a gente sabe, se a gente olhar para a natureza, a gente percebe que uma árvore, ela se desenvolve muito devagar, até porque ela precisa desenvolver suas raízes primeiro, para ganhar firmeza, para poder alçar voo para o seu desenvolvimento, né? Para dar folhas, né? Para se tornar exuberante, para dar sombra. A flor, cada uma tem seu tempo de desabrochar, para quem tem conhecimento, né? E o espírito também precisa amadurecer passo a passo. E a gente se pergunta, Jesus que está sempre junto conosco, mas nós não sentimos ele porque nós colocamos ele longe de nós. Ele teve muita paciência, Jesus tem muita paciência conosco. E como tem, né? Senão não estaríamos aqui. Mas mesmo assim ele foi compreendido, né? Foi crucificado, foi perseguido, foi humilhado, mas manteve a serenidade e o amor por nós, que nos ama infinitamente. Que deu-se na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados. Tanto é que ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E estamos aqui, depois de 2000 e poucos anos, na mesma tentativa de buscar esse entendimento. Que Jesus não era um ser passivo, ele tinha um domínio de si mesmo, e é isso que ele deseja e convida-nos para que a gente saia dessa passividade e busque o domínio de nos conhecer de verdade e nos fazer um ser mais amoroso, né? Como desenvolver essa paciência? Respirar. Quando a gente tem crise de ansiedade, buscar respirar. A paciência da mesma forma, aprender a respirar antes de reagir. Mas a gente ainda vive muitos impulsos, então a gente reage de imediato. Então isso é um exercício contínuo também, né? Porque nem toda resposta, ela tem resposta, precisa ser imediata, né? A gente às vezes precisa pensar, interiorizar, refletir para encontrar esse entendimento. E para isso a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, porque se você soubesse que a maioria dos pensamentos que tem em nós não é nosso, por quê? Porque a gente não desenvolver esse entendimento de aprender a pensar. Então a gente dá abertura para que pensamentos de fora venham e fiquem ali, né? Nos trazendo monoideias. Então a gente precisa desenvolver, porque a gente sabe que a irritação começa em nós. E quando a gente se deixa se irritar, a gente abre as comportas da nossa mente para que venha pensamento daqueles que não querem nossa caminhada
evolutivo, né? E a gente sabe que a gente só dá daquilo que a gente tem em nós, que não podemos dar aquilo que ainda não conquistamos. Então, é preciso um exercício contínuo. E como exercitar essa empatia? Cada pessoa é aceitar os outros. Cada pessoa tem uma luta invisível. E nós não sabemos como as pessoas estão nos seus lares, com seus familiares, consigo mesmo. Então, esse exercício nós somos convidados a desenvolver. Uma pequena parábola que é contada também numa obra, de que um homem reclamava muito porque ele plantou uma árvore e a árvore era lenta. Nunca crescia, ele diz, mas nunca cresce, ela nunca cresce. E um ser muito cheio de sabedoria perto dele, diz que enquanto ele reclamava, a árvore ia criando raízes. E nós? E nós? Isso não acontece com a gente também? Enquanto a gente reclama, enquanto a gente, né, vê o mundo, coloca o nosso mundo de cabeça para baixo, como te diz, o que Deus faz? Tem paciência. Vai nos dando possibilidade de nós se criando raízes para que o nosso solo seja fértil, para a gente conquistar o amor por nós, para poder amar o semelhante, para poder fazer a terra melhor, né? Então, a espiritualidade tem toda a paciência conosco. Tanto é que nós temos anjos guardiões, benfeitores, mentores, que muitas vezes, quando a gente sai fora do ritmo de nós mesmos, eles se afastam, nos deixam um pouco só, para ver se a gente volta à nossa realidade, para se aproximar e nos intuir. E como isso acontece? Através da prece, através do momento de interiorização, de reflexão, quando temos muito nervosos, muito ansiosos, né? Porque nem todo o crescimento é visível, mas toda a vivência nos fortalece, viu? Fortalece a nossa alma. Então, o que é a paciência? Ela não elimina as dificuldades, de acordo com isso aqui, mas transforma a maneira como passamos por ela. Então, vamos buscar desenvolver essa paciência. Vamos aprender a ser paciente conosco, né? Aprender a confiar, a buscar nos amadurecer através do autoconhecimento, a compreender as situações do dia a dia, por que acontecem as coisas, não buscar culpado, mas encontrar em nós esse amadurecimento e, acima de tudo, para nos amar mais. Então, qual é essa grande pergunta que vai ficar para nós hoje? Com quem eu preciso ser paciente hoje? Vamos fazer mais seguida, sabe? Somente hoje, como disse o nosso colega na fala dele de terça-feira, somente hoje eu vou ter paciência comigo. Somente hoje eu vou olhar os que estão dentro da minha casa com outro olhar. Somente hoje eu vou exercitar esse entendimento, né? Com a família, com a gente mesmo, com a vida, com o tempo de Deus, porque a paciência é divina e ela nos inspira uma convivência diária. Então vamos trazer Jesus para o nosso dia a dia. Vamos lembrar tudo que ele passou por nós. Vamos vivenciar isso. Vamos entender o que é essa ciência da paz, para poder dar-nos a terra, para desenvolver a humildade e a mansedumbre. Não estamos aqui para ensinar ninguém, então cada um estudem, se conheça, se goste, se encontre. É o que a gente deseja, né, Rose? Então a gente convida a nossa irmã Rose para que juntos possamos silenciar nossa mente, refletir sobre tudo que conversamos hoje, voltar para o nosso lar, conscientes que somos responsáveis por nós mesmos e que a aceitação depende do exercício diário de cada um de nós. Gratidão. Vamos levantar, pessoal? Vamos nos acomodar. Sentir a energia um pouco. O calor humano, não é? Esse momento. Calor humano, o divino. Pode ficar sentada. Agradecidos, Pai Celeste, por este momento.
que possamos olhar para dentro de nós, procurando com olhos de ver o que realmente precisamos modificar em nós, que possamos desenvolver a paciência, porque através dela chegaremos a mansuetude. E como o nosso amigo e mestre Jesus nos promete, mansos e humildes herdarão o planeta. Que sejamos merecedores desta benesse, mas fazendo a nossa parte, procurando a nossa melhora interior, agindo no bem para conosco e para com os nossos semelhantes, tendo olhos de ver os nossos irmãos como os olhos que queremos que nos vejam, que nos aceitem, nos amem, mas precisamos fazer a nossa parte. Obrigada, amigos espirituais que nos assistem neste momento. Que as energias que se fazem aqui possam se propagar para os nossos lares, para toda esta cidade, demais arredores, onde estas energias tiverem o alcance. Que tenhamos uma semana abençoada, protegida, e que a mão amiga do Mestre Divino oriente os nossos passos. Que façamos da nossa caminhada um processo de mudança, vivenciando o Evangelho de Jesus. Obrigada, amigos espirituais que nos assistem neste momento. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair